Alto era um adolescente que estudava em uma academia mágica e suas notas não estavam indo nada bem. Se ele não firmasse um contrato com uma familiar até o dia seguinte, ele seria reprovado. Lilia pergunta a ele como foi a reunião com seu professor. Ele explica que só tem mais um dia para ter um familiar, ou será repetido de ano. Ela se sente mal por ele, pois ele se esforçava muito para passar nos exames. Alto foi até a biblioteca procurar algum livro que poderia o ajudar em encontrar seu familiar. De repente, um grimório cai de uma das prateleiras, acertando Alto. Ele pega o grimório e o leva até sua casa. Lá ele descobre que era um livro de invocação. No livro havia um círculo mágico de alguma invocação. Ele desenha o círculo e começa a ler as palavras mágicas, ativando o círculo mágico. Ele ficou muito feliz por ter conseguido, porém ele invocou uma garota com chifres e cauda, e eu nem preciso dizer o que ela é, né? Ele fica constrangido porque ela estava sem roupa. Ela vai para perto dele o provocar, o deixando com muita vergonha. Ela pergunta o que ele quer que ela faça. Ele pede para ela ser seu familiar e o contrato foi ativado. E em troca, ela pegaria um pouco de sua mana, o beijando. Ele pede se ela poderia colocar algumas roupas. Vermeil se apresenta a ele e finalmente Alto conseguiu seu familiar. Alto contou tudo a ela sobre não conseguir um familiar. Ela diz que faz sentido, já que Alto tem uma grande quantidade de mana, fazendo qualquer familiar se afastar dele. Alto pergunta se ela é um demônio. Ela responde que sim, provocando nosso protagonista com atos proibidos. Ele pergunta a ela por que aceitou o contrato, já que com sua força ela poderia fazer o que quiser. Ela diz que ficou muito tempo presa no livro e que graças a ele conseguiu sair de lá, e para recompensá-lo aceitou ser seu familiar. Ele pergunta se ela é uma pessoa má e a faz rir muito. No dia seguinte, ele apresenta Vermeil a seu professor. Ele não acreditava, pois ela tinha uma aparência humana. Vermeil mostra o contrato em seu peito para confirmar que é familiar de Alto. E com isso, Alto passou no exame de convocação e poderia ir para o segundo ano. Durante a aula, Lilia ficava com ciúmes de Vermeil por ficar se esfregando em Alto. Lilia, vendo os dois, começa a gritar e o professor a expulsa da sala. No fim da aula, Lilia pergunta para Alto quem era ela. Vermeil acabou optando por esconder seus chifres e cauda, pois humanos desprezam demônios. Alto apresenta Vermeil para Lilia e ela desafia Alto para um duelo. Caso Lilia ganhasse, ele deveria deixar Vermeil em seu quarto e só tirar ela de lá quando fosse preciso. Caso Alto vencesse, Lilia faria o que ele quisesse, e ela fica constrangida depois de dizer aquilo. Os dois vão para a arena, onde vão duelar. Lilia invoca o espírito do vento para ajudar no combate. Ela conjura um feitiço de vento contra Alto. Vermeil entra em sua frente para parar o feitiço. O ataque a atinge em cheio. De repente, Vermeil sai do meio da fumaça sem nenhum arranhão, deixando Alto e Lilia impressionados. Vermeil começa a sorrir de um jeito que fazia Lilia se sentir constrangida, e uma proibição aconteceu. Alto e Vermeil haviam ganhado e agora Lilia terá que fazer o que ele pedir. Alto pede para Lilia ser amiga de Vermeil, então as duas a partir daquele momento viraram amigas. À noite na casa de Alto, Vermeil pedia a ele se ele podia mimar um pouco, e pede sua mana se aproximando dele. Após ela drenar sua mana, explica a Alto que humanos normais não conseguem lidar com o poder de um demônio, mesmo com um contrato. Eles acabariam morrendo por ter sua mana drenada, e Vermeil diz que tem um método melhor para drenar mana, deixando Alto muito constrangido. Ele diz que está bem somente com beijos, e assim o primeiro episódio desse anime acaba. Esse anime tá em lançamento, é isso.